Quando de fato você vai precisar de uma offshore e para que ela serve? Meu nome é Estevão, eu já trabalho com isso há mais de 14 anos e eu sou fundador da Ripples, uma empresa de offshore, blockchain e uma incubadora, um Venture Capital, através da nossa iniciativa Ripples Hub, tá? É uma comunidade de empresários que estão internacionalizando, founders que estão criando, enfim, empresários no geral. Essa é uma pergunta que sempre aparece. Quando que eu preciso de fato de uma offshore? Quando que isso não vai fazer sentido nenhum? Existe um extremo mau aconselhamento por parte de advogados, de contadores, não só brasileiros, mas também internacionais. Se eu estou em Portugal, todo mundo vai detestar empresas de outros países, vão dizer que isso é cilada. Uma coisa que eu ouço muito também: offshore é uma coisa que o seu contratado vai fazer tudo sob procuração. E eu te pergunto, quando que você não abriu uma empresa por procuração no mundo? Nenhum de vocês vai presencialmente na junta criar essa empresa. A maioria de vocês compartilha o teu certificado digital com o teu contador. Não tem nada hoje que não seja via delegação de responsabilidade, isso tem que ficar claro. A questão é quem vai operar o dinheiro dessa empresa, quem vai deter a conta bancária. E aí a gente entra num dos maiores dilemas de tudo isso. Uma offshore sem conta bancária, muitas vezes ela não vai servir para nada. Outro dilema: toda a estrutura offshore precisa ser declarada. E não é toda a estrutura offshore que ela vai ser necessariamente embutida nas leis das offshores, nas leis americanas, nas leis de Portugal. Não é toda estrutura que vai ser uma controlada direta ou indireta tua, tá bom? Já existem mecanismos muito mais modernos para você tirar isso. Eu não vou entrar em cada um desses mecanismos nesse vídeo aqui. Mas no geral, o que é uma estrutura offshore? Ela pode ser uma empresa, como uma limitada, como uma SA. Ela pode ser uma fundação. Essa fundação pode ser de interesse público ou de interesse privado. Se ela for de interesse público, ela não precisa ter um beneficiário. Se ela for de interesse privado, nem sempre ela vai precisar ter um beneficiário, vai depender da legislação que ela está estabelecida. Pode ser um fundo de investimento. E como uma fundação, esse fundo não precisa ter um beneficiário. Pode ser um trust, que não é mais muito utilizado, não. Pode ser uma DAO, uma Decentralized Autonomous Organization. Pode ser uma HyperDAO, que é um produto próprio da Ripples. E pode ser uma série de outras estruturas que estão sendo desenvolvidas, principalmente no cenário cripto, que também não cabe a gente entrar aqui nesse vídeo. Eu quero dar um apanhado mais fiduciário, meio que uma atualização do cenário geral. A maioria das pessoas, quando pensa em offshore, vai pensar em offshore de investimento, que é chamado de maneira geral de Personal Investment Company. Geralmente essas empresas são vendidas por escritórios de investimento, bancos de investimento e até advogados, contadores. Como a holding, como vocês gostam de falar no Brasil. Holding em offshore é só uma das atividades de uma empresa, tá bom? Uma empresa offshore não necessariamente é uma holding. E entrando estritamente no termo offshore, para a escola antiga, para o old school, offshore é somente Caribe. Para new school, offshore pode ser Delaware, pode ser Wyoming, pode ser tudo que esteja fora do meu país. Para a escola antiga, isso é onshore, só que é um regime incentivado. Geralmente as offshores elas vão estar sujeitas a 0% de imposto. Geralmente, não é todas. Mas hoje em dia, cada vez menos pessoas conseguem fazer isso. A média hoje do mercado é as pessoas conseguirem te entregar uma offshore que vai ser tributada ali em 9% de imposto sobre ou ganho de capital, sobre, como no caso das controladas no exterior, ou no caso 15% se for uma alíquota total, tá? Vai ficar em torno de 9%. Se esta offshore for declarada no seu imposto de renda, no caso do Brasil, vocês vão pagar 15% sobre o ganho, sobre a valorização disso no regime opaco. No regime opaco, especificamente, existe uma decisão que impede a cobrança desse imposto de 15% anual apurado, mas você precisa entrar com um recurso para que isso seja efetivo. Aí você pagaria sobre o líquido, sobre aquilo que você realmente liquidou de operação. No regime transparente, eu vou apurar 15% somente quando eu vendo de ganho patrimonial, tá bom? Se essa offshore não for uma controlada, e obviamente quando ela não é uma controlada, ela é juridicamente legal, apesar de muita gente discordar disso, isso não está sob discussão. Existem empresas offshore que não estão elegíveis em critérios CFC. Todo mundo no cenário sabe disso. O problema é que é um cenário muito restrito e nunca vai ser aberto. Não há interesse em abrir esse cenário. Esse é um cenário de poucos players mesmo. E existem estruturas offshore que vão servir
para empresas que estão internacionalizando, empresas que, por exemplo, querem entrar no mercado americano ou no mercado europeu, empresas que têm operações delicadas como cassinos online, como exchanges de criptomoedas, que é o meu caso de Ripples aqui, bancos de investimento, venture capital companies, empresas de tecnologia, empresas de patentes, empresas de royalties. Existe um mercado enorme de empresas que vão para offshore, na verdade a maioria delas, para proteção jurídica, para proteção de ativos, para proteção do mais importante, que é fluxo de caixa. Muito se fala hoje sobre planejamento patrimonial internacional. No caso específico do Brasil, não incide ETCMD em doações advindas do exterior, até o momento. Talvez, no momento em que você veja esse vídeo, a informação já seja outra daqui ao momento que eu estou gravando esse vídeo. Porque isso vai depender de uma decisão específica do STF, regulamentando a cobrança do ITCMD em doações do exterior. Mas, até o presente momento, você consegue transferir a fortuna para os seus descendentes sem imposto através de uma offshore, desde que essa offshore seja a dona dos teus ativos no Brasil. E a gente precisa citar o mais importante. A partir do momento que você tem uma operação exposta aqui no Brasil, que você não pretende aparecer e declara esta operação offshore no seu imposto de renda, você perdeu totalmente a proteção. Não há proteção local dessa maneira. Tá bom? Isso tem que ficar absolutamente claro. Eu não sei como algumas pessoas caem no engodo de que operações podem seguir esse procedimento sem entrar em profundas dificuldades no futuro, tá? Isso não é planejamento patrimonial, isso não é nada disso. Eu nem gosto desse termo, para ser sincero. Outra coisa que a gente precisa definir é o regime offshore, que é simplesmente a gente vender para um país sem precisar estar nele. Eu garanto para vocês que nenhuma empresa aqui gostaria de estar na Índia ou Paquistão. Por isso, precisamos de regime offshore. Empresas que podem vender para você sem necessariamente pagar um imposto local. No caso do Brasil especificamente, ele tenta tributar os cidadãos cobrando um imposto sobre o cartão, né? IOF. Mas em países civilizados, geralmente não existe esse imposto. O governo permite que você faça uma compra internacional, porque afinal de contas você vai estar gerando valor para aquele país. O Brasil não pensa desse jeito e a comunidade brasileira parece não ligar para isso. Em suma, a gente pode dividir elas em dois grupos: offshores de investimento e offshores reais, ativas. Nessas offshores de investimento, eu estou colocando somente PIX. Eu não estou colocando, por exemplo, Venture Capital Companies, tá bom? Essas vão entrar como empresas ativas. Vai ser outro critério CRS, vai ser outro critério FATCA. Outra coisa, o CRS não vai informar criação de empresas. CRS é o Common Reporting Standard, o mecanismo de comunicação entre países. Ele não vai comunicar que eu abri uma empresa no exterior. Unicamente está inserido no sistema bancário. Isso tem que ficar claro. Existe uma profunda ignorância disseminada nesse cenário. Não é porque eu abri uma empresa na Alemanha que o governo brasileiro vai saber, nem em qualquer outra parte do mundo. Além disso, o CRS é cumprível por alguns países, por outros não é. Alguns assinaram o tratado e não o cumprem. Alguns assinaram o tratado e cumprem. Isso vai depender de legislações locais. Além da legislação local, vai depender do banco dar esse report CRS para a legislação local, para então essa legislação local comunicar a legislação do beneficiário último final daquela empresa. E, quando estamos tratando de empresas, o domicílio fiscal da empresa é o domicílio de estabelecimento. E não, por exemplo, o do beneficial ownership, tá? Então existe muito problema. Falo isso como banqueiro. Eu tenho um banco, eu dou o report CRS e eu sei como ele é dado. Não é dessa maneira que vocês ensinam aí. Quando eu tenho uma empresa especificamente de investimento, meu compliance é maior. O que é compliance? Burocracia, tá? Toda vez que eu pensar, vou criar uma empresa de investimento familiar para minha família, burocracia do caralho, tá bom? Alta burocracia. Toda vez que eu penso, vou criar valor, vou criar uma empresa ativa que vai produzir receita, que vai ser parte da minha empresa no Brasil e talvez seja até a dona da minha empresa no Brasil, eu estou no céu, eu estou trabalhando para criar valor. Empresas passivas são um problema, empresas ativas são solução, empresas que realmente fazem algo no exterior, tá bom? Isso simplifica muitas coisas. Aqui na Ripples a gente vai tratar geralmente dessas aqui, a gente não vai gostar muito dessas aqui também, mas a gente cria, mas as preferidas estão aqui. Empresas reais que realmente criam valor, operam negócios, tá bom? Por que eu tenho essa preferência? É mais fácil de administrar,
a minha linha de produtos está mais alinhada com isso. E eu posso oferecer o que para o empresário é o melhor dos mundos. Zero tax pleno. Não pagamento de impostos na receita dessa empresa. Sem precisar ficar observando a legislação fiscal dele, nada disso. Então, realmente, para esse cara, eu coloco ele no céu. Quando que eu devo começar a pensar em ir para offshore quando eu estou tratando do meu negócio? Eu creio que a partir de $1 milhão ano, isso seja interessante para o teu negócio. Se você está pensando a nível físico, né? Personal Investment Company, aí é você que arbitra. Uma offshore, geralmente, vai variar entre $1.000, o que é muito difícil você criar hoje em dia. Com base nisso, uma legislação que não vai ter imposto sobre herança por $1.000 é muito difícil, até mais ou menos uns $4.000 se você estiver indicando diretores e não quiser nada relacionado ali com a tua pessoa física diretamente num quadro público, tá bom? Vai variar mais ou menos nesse padrão. Acima disso, eu já tenho personalizações dessa estrutura, tá bom? Eu já tenho coisas a mais ali dentro e talvez eu tenha até mais de uma estrutura ali. Trust, geralmente, ele é composto por um settler, que é quem institucionaliza o trust, que pede a abertura do trust. Outro, que é um trustee, que é o administrador dos recursos que esse trust detém. E um beneficiário. E esse beneficiário vai ter que declarar essas coisas no seu imposto de renda ou settler, pela legislação brasileira. Tá bom? Se o settler, por exemplo, for um terceiro que não tem nada a ver com esse cliente, está criando em benefício da família do cliente, quem tem que declarar perante a lei brasileira é o beneficiário último final. Além disso, eu tenho a figura do protector, que é o protetor teórico do trust. Tá bom? Esse protector vai ter algum poder, vai assessorar ali de alguma forma, mas ele não vai ter grande influência sobre como esses bens são administrados. Ele vai poder representar, em alguns casos, existem dois tipos de trust, revogável e irrevogável. No revogável, em tese, os bens nunca saem da mão do settler, tá bom? No irrevogável, esses bens passaram de fato a ser administrados pelo trustee. Saíram da posse dele, entraram na posse do trust. Esse trust ele pode deter uma empresa offshore e então administrar a empresa. Problemas, extremamente burocrático. Geralmente isso está dentro de uma estrutura de um banco que vai cobrar FIIs de gestão e também FIIs para realizar mudanças estruturais nisso. É extremamente caro, realmente. Um bom trust aí sai uns $10.000 e você não é mais dono do seu patrimônio, para ser sincero. Coisa que uma fundação tem a mesma estrutura clássica, no entanto, é mais fácil de ser administrada, mais barato de ser administrada e as coisas ficam muito mais na tua mão. A questão de sair ou não do teu imposto de renda no caso de um trust já foi praticamente moída pela lei das offshores no Brasil, também moída pela lei de Portugal e da Europa. Não dá para confiar nessa lisura que isso vai acontecer, que a interpretação é a mesma. Não. Trust já foi muito bom, hoje em dia é um pesadelo. A gente abre trusts aqui, mas com a salvaguarda é um pesadelo de você administrar. Mesmo que eu esteja pensando no longo prazo, não existe longo prazo quando os anos passam para quem já viveu mais de 20 anos. Vocês sabem, tempo passa rápido. Amanhã você pode precisar de liquidez e o trust não vai te entregar. É melhor uma fundação. Pelo menos é melhor você cogitar uma boa fundação. Se você for um entusiasta cripto, existe a DAO. A DAO é governada por um contrato inteligente, um smart contract. Algumas pessoas chamam uma DAO de a SA da blockchain, mas ela tem muito mais recursos, é muito mais plena. Merece um vídeo unicamente para isso. Então, em resumo, como que eu avalio se eu preciso de uma offshore para minha pessoa física? Se os meus investimentos rendem mais do que ali o custo de operação dessa offshore, se eu não planejo vender esses recursos que estão nessa offshore, eu posso escolher um regime legal para o meu imposto de renda no Brasil ou em Portugal e não ter problemas com isso. Na empresa, penso em zerar meu imposto corporativo. Eu tenho uma linha de corte de $1 milhão ano. Abaixo disso compensa? Compensa, mas a estrutura não vai ser tão boa, provavelmente tenha que mudar rápido, mas ainda assim dá para atender. Quando que eu preciso pensar numa DAO? Preciso ter muita experiência em cripto, tá bom? Eu tenho DAO, a Ripples é uma DAO, tem que ter muito conhecimento de programação, apesar de hoje você ter sistemas operacionais de DAO, você precisa ter algum conhecimento para analisar os smart contracts, para dar deploy nesses smart contracts, para ter a responsabilidade da gestão dessa carteira que está embutida dentro do smart contract. Enfim, são coisas para se estudar por muito tempo e daí colocar lá para funcionar. Mas é um excelente mecanismo. É o mecanismo que eu mais gosto. HyperDAO nem se fala. As principais coisas que eu quero frisar nesse vídeo. O CRS não é absoluto. Existe muita falácia sobre isso e eu até hoje não conheci ninguém fora de banqueiros
e profissionais que atuam há muitos anos com esses tipos de reporting entenderem o que é um report CRS, ou até sabê-lo diferenciá-lo de um report FATCA. A maioria das pessoas nem sabem a diferença entre os dois sistemas. Segunda coisa que eu quero frisar, não é toda a estrutura offshore que necessariamente precisa estar no seu imposto de renda. Assim como holding é só uma das atividades que uma empresa pode realizar e não um tipo de empresa. Se essa empresa só detém outras empresas, ela, a grosso modo, eu entendo a terminologia, ela pode ser entendida como holdings, mas ela é unicamente uma atividade que essa empresa pode realizar. Existem muitas coisas que precisam ser levadas na hora que você está criando uma offshore. Se ela vai precisar de um tratado, por exemplo, para colher menos imposto retido na fonte, no caso, estou pensando em colher dividendos dos Estados Unidos, talvez seja interessante pensar numa estrutura dupla, Irlanda mais Panamá, vai depender do teu caso. Tá? Dentro aqui da Ripples, a gente desenvolveu estruturas específicas que elas não comunicam reporting, elas não precisam entrar nessas declarações fiscais da tua pessoa física. Elas são totalmente legais, tá? Elas são aprovadas por critérios internacionais e a gente tem toda a substância econômica. Já aí, mais de 10 anos desenvolvendo isso com tecnologia, com auxílio de inúmeros profissionais, até de agências, com auxílios aí de muitos profissionais, até de agências desses governos, para que isso seja friendly a essas legislações. Não tem nada de errado. As softs, elas vão ser estruturas de uma ou mais empresas. Elas estão variando atualmente de 1 até a 5. E elas vão custar um pouquinho mais do que uma offshore tradicional por conta desse plus que elas têm. Uma offshore tradicional, aqui na Ripples, a gente chama de singles, que tem 2 níveis, single 1 e single 2. Essas singles também vão estar ali embutidas nesse preço que eu te passei habitual de mercado, mas vão ter também um plus da nossa substância econômica. Nós vamos cuidar dessa administração para você, nós vamos cuidar da contabilidade, o endereço de registrado, nós somos o agente registrador, nós vamos lá no cartório local e abrimos para você. E nós garantimos que a sua empresa terá conta bancária, isso é o mais importante. Empresa hoje sem conta bancária não serve para nada. Quais que são os prazos para você criar uma estrutura offshore? De 1 a 3 meses. Se eu preciso de uma conta bancária específica, posso colocar de 1 a 6 meses. Se você quiser, por exemplo, uma conta no JP Morgan, você vai precisar de um depósito mínimo muito substancial e de algum tempo na fila de espera deles. Se você quiser, por exemplo, uma conta no BNP Paribas, você vai precisar somente de dinheiro e sem tempo de espera. Mas isso pode chegar até $1 milhão. Tudo vai do que eu quero fazer a nível internacional. Uma offshore nem de longe deve ser pensada só para ganho tributário. Isso é um dos fatores. Assim como eu acho que uma offshore não deve ser pensada unicamente para proteção patrimonial, principalmente de quem nunca criou patrimônio. Eu venho de uma família com certas posses. Eu criei certas posses para minha pessoa também. E eu sei que eu não colocaria na mão de muita gente que vende proteção patrimonial aí o meu patrimônio. E lembrando, na Ripples, nunca toca no teu dinheiro. A gente nunca vai gerir ou te oferecer um produto financeiro. Nós só vamos cuidar da estrutura. Aonde você quer colocar o teu dinheiro, você escolhe. Esse vídeo não é um vídeo de vendas. Se você quiser, você contrata outra pessoa. Mas leve em consideração tudo que eu falei aqui para você. Abrir uma offshore não é uma coisa tão complexa como eles vendem que é, mas também não é tão simples. E você precisa de uma série de licenças que vão passar longe de ser advogado, ser contador, longe disso. São licenças específicas de operação do sistema. Licenças no geral de agente registrado, agente registrador e até de bancos para fazer algumas operações de escrow e de garantia. Essas são as licenças, esses são os reais operadores do sistema. Todos os entes correlatos a isso, eles entram ali com honorários e tem o seu valor, não estou dizendo que não tem, mas eles são correlatos do sistema, eles não são operadores, conhecedores profundos do sistema. Se você quer entender mais sobre esse universo, se você quer internacionalizar a tua empresa, tem a nossa comunidade aqui, o Ripples Hub, onde você pode se aprofundar em tudo isso. Se você quer marcar uma consulta comigo para falar do teu caso específico, da tua offshore, do teu planejamento, tem um link aqui embaixo onde você pode marcar uma consulta direta. O valor dessa consulta é descontado de qualquer um dos nossos produtos, inclusive da formação de estruturas offshore. Se você quer montar uma estrutura offshore para você, para tua família, tem um formulário aqui embaixo que você pode preencher e você pode ser elegível a uma soft structure ou uma estrutura singular, uma single company. Além disso, tem aqui um link abaixo da nossa DEX, onde você pode transacionar ali criptomoedas sem qualquer tipo de reporte. É totalmente seguro, você não precisa nem conectar a tua wallet ali. É totalmente via smart contract. E não esquece de dar um joinha e se inscrever aqui no canal.
Um abraço, até semana que vem.